Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha. Esse quem vos fala é Eliabe. Sejam bem-vindos ao canal Momento com Deus. E no conteúdo de hoje, iremos falar sobre o tema Ouvindo a Voz de Deus. Permaneça até o final. Se você é novo ou nova por aqui, já senta o dedo no like, compartilha este vídeo com seu amigo, com sua amiga e se inscreva aqui para não perder nenhuma novidade postada aqui no canal. Sem mais delongas, roda a vinheta. Para darmos início a este assunto de suma importância, é necessário compreendermos que a voz de Deus é condutora, assertiva e nunca nos direciona para as injustiças, desobediências, fracassos ou desilusões. Porque quando Deus conduz pessoas interessadas em ouvir suas orientações e seguir seus conselhos, raramente consequências desabonadoras acontecem. A vontade de Deus, meu querido e minha querida, ela é perfeita e ela é agradável para as nossas vidas. Quando estamos no centro da verdadeira vontade de Deus, tudo em nossas vidas dá certo. Agora, quer ver uma pessoa fora da vontade de Deus? A vida dela só vai de mal a pior, porque ela está indo na contramão. Ela não está na vontade de Deus. Quando estamos na vontade de Deus, meu querido e minha querida, o inimigo ele se levanta, mas com uma condição: ele se levanta para cair, porque a queda dele é certa. Ele não pode contra quem está na vontade de Deus. Mas quem já está fazendo a vontade do inimigo, esse aí ele não se preocupa, porque já está na mão dele. Mas aquele que o inimigo vê que está na vontade de Deus, ele tenta tirar, ele tenta entristecer, ele tenta colocar uma angustiazinha, ele tenta usar pessoas para te entristecer, ele tenta usar pessoas para tentar te desfocar do verdadeiro propósito que é a vontade de Deus. Porque ele sabe que estando nós na vontade de Deus, tudo dará certo para as nossas vidas. E prosseguindo com o conteúdo, a voz de Deus, ela nos fala no profundo silêncio. Lá em Jeremias capítulo 7, versículo 23, está escrito: mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Meu querido e minha querida, aqui, eis a prova, para que vos vá bem. Porque quando estamos obedecendo à voz de Deus, tudo vai bem. Na Bíblia, encontramos 7 pessoas que ouviram a voz de Deus e tiveram experiências chocantes. Veja comigo agora. A primeira pessoa é Noé. A Bíblia nos diz que Deus avisou a Noé que viria um grande dilúvio sobre a face da terra e que ele construísse uma arca e entrasse com seus animais e com sua família, porque aquele dilúvio que Deus ia mandar ia destruir toda aquela cidade. E Noé construindo aquela arca, muitas pessoas olharam para ele e zombaram, porque não acreditaram que Deus falou com Noé. Muitas pessoas acharam ele como louco, acharam ele como uma pessoa disturbada. Até o determinado dia que Noé terminou a construção da arca, entrou com a sua família para dentro e Deus fechou a porta da arca. E a Bíblia nos diz que aquele povo só acreditou em Noé
quando eles começaram a enxergar com seus olhos físicos a chuva que Deus estava mandando, porque aquele povo, eles não experimentaram ainda a chuva sobre a terra como nós experimentamos. Eles não conheciam a chuva ainda. E quando aquele povo viu com seus olhos que a água estava tomando conta daquelas cidades, entraram em desespero, e a Bíblia nos diz que já era tarde demais, porque Deus havia avisado através de Noé que viria o dilúvio sobre aquela cidade, e Noé passou o recado para aquele povo que Deus havia lhe falado, mas aquele povo não deu ouvido, aquele povo zombou, escarneceu, e agora veio a destruição e levou aquele povo. E ficou salvo Noé e toda a sua família e os animais que ali estavam na arca. Meu querido e minha querida, pare para refletir as consequências de quem infelizmente não ouve a voz de Deus. Aquele povo teve a chance de se salvar. Aquele povo teve a chance de salvar a sua casa, de salvar a sua família. Mas infelizmente deram ouvidos à voz de Satanás. E zombaram, escarneceram de Noé e toda a sua família. Até que veio o dilúvio e destruiu aquele povo. E quem obedeceu à voz de Deus e construiu a arca e entrou nela, foi salvo daquele dilúvio. Porque esse é o resultado de quem obedece à voz de Deus. Quem obedece à voz de Deus tem paz. Quem obedece à voz de Deus tem livramento. Quem obedece à voz de Deus tem proteção. Mas quem não obedece à voz de Deus fica fora da proteção das asas do seu Criador. Quem não dá ouvidos à voz de Deus fica como um pinto fora das asas da galinha sua mãe. A galinha quer proteger, a galinha quer cobri-los debaixo de suas asas, mas eles querem sair porque querem ser independentes. E lá na frente quebram a cara, porque não ouviram a voz do seu Criador. E quantos, meu querido e minha querida, não estão aí com seus lares destruídos agora? Quantos não estão aí agora com a sua vida destruída pela cachaça, pelas drogas, pelo cigarro, pela prostituição? Quantos que não estão aí agora em um leito de hospital, sem expectativa de vida, porque a enfermidade chegou na sua vida, a destruição chegou para levar a sua vida, e agora só resta a misericórdia do Senhor. Quantos pais estão aí agora com intrigas com seus filhos? Quantos filhos estão aí agora intrigados de seus pais? Quantas mulheres estão aí agora intrigadas de seu marido? Quantos maridos não estão aí agora intrigados de suas mulheres? Quantas famílias passaram a virada do ano, um no norte e outro no sul, porque a desunião penetrou em sua casa, a destruição penetrou na sua família, e agora só Deus para entrar com providência. Este é o resultado de quem não quer dar ouvidos à voz de Deus. Mas quem dá ouvidos à voz de Deus tem livramento e tem proteção. E Deus salvou Noé e toda a sua família daquele dilúvio. Até o dia em que Deus cessou as chuvas. E Noé, colocando uma pomba pela janela, a pomba foi e voltou. E voltou com um trevo no seu bico. E Noé entendeu que o dilúvio baixou. E todos que estavam ali na arca foram salvos. E a segunda pessoa que experimentou ouvir a voz de Deus foi Moisés. Moisés estava ali na casa de Jetro, seu sogro, cuidando do rebanho das ovelhas de Jetro. Até que um dia, Moisés estava pertinho de uma sarça. E Deus, contemplando a aflição do seu povo lá no Egito,
porque o seu povo estava sendo escravizado por Faraó. O povo estava debaixo de um cativeiro lá no Egito. E aquele povo clamou ao Senhor, invocou o nome do Senhor para que Deus os livrasse daquela escravidão. Até que um dia Deus se compadeceu do sofrimento daquele povo e se revelou a Moisés diante de uma sarça ardente que se ardia e não se consumia. E Deus expôs a Moisés o plano que ele tinha para a vida dele, que era de libertar o seu povo da escravidão lá no Egito. E Moisés, mesmo teimoso, foi ao Egito e cumpriu a missão que Deus lhe entregou e libertou aquele povo. E aquele povo saiu do Egito para a terra que Deus havia falado que mana leite e mel, que era Canaã. Mas por causa da murmuração daquele povo, pereceu no deserto. E somente Josué e Calebe e os descendentes daquele povo contemplaram a terra prometida que Deus havia falado para Moisés. E a terceira pessoa que teve o privilégio de ouvir a voz de Deus foi Samuel. Porque Samuel estava no seu repouso, quando Deus o chama pelo seu nome, Samuel, Samuel. E ele se desperta e vai até o sacerdote ali, para ver se ele estava o chamando. E Samuel torna a deitar novamente. E Deus chama ele novamente, Samuel, Samuel. E chama novamente. E até que uma hora, ele para um pouquinho, e aí ele diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus anunciou a ele que faria uma coisa que deixaria aquele povo atônitos. E a quarta pessoa que também experimentou ouvir a voz de Deus foi a profetisa Débora. Débora ouvia a voz do Senhor e instruía o povo de Israel, porque o povo de Israel vivia no momento mais desafiador. E nesse momento mais desafiador, Deus falava com Débora. E Débora transmitia a mensagem para aquele povo de Israel. E a quinta pessoa que também experimentou ouvir a voz de Deus foi Gideão. Gideão, quando estava ali meio receoso com os midianitas, porque o povo de Israel estava nas mãos dos midianitas. E agora? E aí Gideão estava meio receoso, e Deus, voltando para ele, disse: vai nesta tua força, Gideão. E aí Gideão foi pela força do Senhor, e Deus os deu vitória. A sexta pessoa que experimentou ouvir a voz de Deus é uma pessoa muito conhecida, e o nome dele é Abraão. Quem é que não conhece Abraão? Pela fé, Abraão, ouvindo a voz de Deus pela primeira vez, foi para uma terra que nele mesmo sabia para onde ia, e lá o Senhor o abençoou e o prosperou e fez dele uma grande nação, conforme o Senhor o havia lhe falado, porque quem está na vontade de Deus é abençoado. E por último, a sétima pessoa é outro conhecido também como Saulo. Saulo foi conhecido por perseguir os cristãos. Ele era um perseguidor do povo cristão. E chegou um determinado dia em que ele estava no seu cavalo e estava a caminho de Emaús. E no caminho, o Senhor se revelou a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, todo pasmado com aquela claridade, caiu do seu cavalo. E depois desta experiência, ele se converteu ao Senhor. E após a sua conversão, ele decidiu mudar o seu nome de Saulo para Paulo,
porque ele iria anunciar o evangelho aos gentios. E o nome Paulo era conhecido entre os gentios. Já o seu nome anterior, o Saulo, colocaram este nome nele, porque ele nasceu num sistema fariseu bem rigoroso. E Saulo era o nome conhecido ali por aqueles fariseus. Mas depois da sua conversão, o seu nome foi mudado de Saulo para Paulo. Porque quando passamos a viver no centro da vontade de Deus, tudo o que Satanás trouxe para as nossas vidas, todo o nosso passado de destruição, Deus apaga o nosso passado. Por mais que o inimigo tente lembrar das coisas que você fazia lá no mundo, das cervejas que você tomava, de tudo que você fazia lá no mundo, por mais que o inimigo tente lembrar, o sangue de Jesus é poderoso para nos lavar e nos redimir e mudar a nossa história e fazer de nós um grande vencedor em Cristo Jesus. E para concluir, meus queridos e minhas queridas, lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, está escrito para confirmar este assunto que estamos ministrando aqui. Está escrito lá em Jeremias: porque eu, o Senhor, que conheço os planos que eu tenho para vós, diz o Senhor, que é planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro melhor. O que Deus ele tem para as nossas vidas não é desgraça. O que Deus tem para as nossas vidas não é o sofrimento. Satanás ele veio para matar, para roubar e para destruir, mas o nosso Deus ele veio para trazer vida e vida com abundância. Então erga a tua cabeça, porque nesses últimos dias precisamos pedir ao Senhor insistentemente para que nos coloque no centro de sua vontade, para que possamos aprender a ouvi-lo, a sua voz. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora mesmo, é gratuito, não precisa você pagar nada. Basta apenas descer aqui embaixo deste vídeo e você verá o nome com letras em vermelho, inscrever-se. Basta você tocar no nome, ativar o sininho marcando a opção todas, deixando o seu like, compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas. Fazendo isso, você já está fazendo parte do nosso time Momento com Deus. Aqui temos palavra do dia de segunda a sexta e domingo às 11 horas da manhã, e todo sábado ao meio-dia trazemos conteúdo novo para a edificação da tua vida e da tua família. Certinho? Meu abraço, tenha um bom final de semana e que Deus os abençoe grandiosamente no nome de Jesus.